A Huawei T36, o mais novo fone da Huawei, acaba de chegar aqui no estúdio. E hoje a gente vai abrir essa caixa junto, que eu quero saber se a gente tem aqui um bom custo-benefício. Para isso a gente vai fazer alguns testes, como teste de qualidade de áudio, teste de microfone e também um teste de delay, que eu quero saber se temos ou não atraso de áudio nesses fones. Mas antes de mais nada, esquece de deixar o teu like, ele é muito importante para o nosso canal crescer e ganhar espaço no YouTube. E já se inscreve se tu não for inscrito. Vai ter links para comprar na descrição para quem tiver interesse nesse fone da Huawei. Então bora abrir a caixa do Huawei T36. Pronto, galera, o Huawei T36 está fora da caixa e bora falar desse design que tá bem bonito, tá bem compacto, é fácil de transportar e eu já gostei, tá, galera? E além disso, deixa eu chamar a atenção para vocês pro preço desse produto, ele custa menos de R$100, olha só que interessante, realmente muito barato. Não vejo a hora de saber se ele realmente tem um bom custo-benefício. Então, para isso, a gente vai começar falando do design, né? Vocês podem ver que a gente tem aqui um design com acabamento brilhante. Esse acabamento é muito bonito, não tem como negar, porém ele é sim mais propenso a riscos e a marcas de dedos e talvez por conta disso a gente não tem uma durabilidade tão boa, tá, galera? E aqui na parte da lateral a gente tem um carregamento, opa, não é aqui, é desse lado, um carregamento por USB do tipo C, como vocês estão vendo. Esse carregamento ele é mais rápido, mais efetivo e quem tiver aquele carregador inteligente vai se beneficiar ainda mais desse tipo de carregamento, tá, galera? E a gente também aqui tem um LED único, tá? Mas eu acho que ele não tá acendendo, então provavelmente a gente tá sem bateria na base carregador. Às vezes eles mandam, tá, galera? Infelizmente. Mas enfim, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas a gente tem aqui um LED único na parte da frente, tá? Deixa eu dar uma mexidinha aqui, acho que vocês não vão conseguir enxergar agora. Mas enfim, depois eu tento mostrar pra vocês, tá, galera? Vamos conhecer um dos fones aqui, porque ele é bem compacto. Eu gostei, tá, galera? Realmente um fone muito pequenininho, olha só. Ele tem aqui, então, uma construção direcionada para o canal aditivo, como vocês podem ver, né, galera? Ele também tem esse corpo alongado. Essa construção ela é muito boa porque geralmente ela favorece graves, mas já a gente vai testar para ver se isso procede, tá, galera? Enfim, um fonezinho bem compacto, gostei bastante. A gente tem aqui uma autonomia de 5 horas de reprodução de músicas contínua no volume médio, que é uma boa autonomia considerando o tamanho desse fone, tá, galera? É um dos mais compactos que eu já peguei na mão, então a gente tem que também entender que não dá para colocar uma bateria muito grande nesse corpo tão pequenininho, né, galera? Mas gostei, realmente um fone bem compacto. E além disso, a gente tem aqui proteção IPX4 para respingos d'água, então vocês estão protegidos em situações onde tem menos onde tem menos umidade, tá, galera? Não é para levar esse fone para a piscina, tá? Porque ele não tem uma proteção avançada para isso. Mas enfim, vamos agora começar os nossos testes. A gente vai fazer um teste de qualidade de áudio para saber se a gente tem aqui realmente uma qualidade avançada nesse fone da Huawei. Depois a gente vai testar o Bluetooth, né, galera? Porque ele traz um Bluetooth 5.1, então a gente vai saber se ele tem ou não atraso de áudio quando a gente está executando algum jogo, né? Quando a gente está executando algum vídeo. E por fim a gente vai testar os microfones, porque eu quero saber se a gente tem aqui uma boa qualidade de conversação. Então bora lá! Pronto, já estabeleci conexão com a Huawei 36. Foi bem fácil, na verdade, só precisei abrir a base carregadora e retirar os dois fones. Eles conectaram entre si e já ficaram disponíveis na minha lista de Bluetooth. Aí eu só precisei confirmar a conexão, como vocês estão vendo. Bateria 70%. Então não está totalmente carregado, mas não importa, né, galera? Dá pra gente fazer os nossos testes aqui tranquilamente. E uma coisa que eu preciso chamar a atenção para vocês é que, antes de mais nada, né, a gente tem aqui uma conexão simultânea, ou seja, mesmo que eu guarde um dos dois fones na base carregadora, o outro vai seguir funcionando. Então que ótimo que a gente tem aqui esse recurso no Huawei T36. Bom, mas agora bora então iniciar os nossos testes. Eu vou iniciar aqui com um teste de fixação, tá? Para que a gente saiba se esse fone cai do ouvido quando a gente está aí balançando a cabeça ou quando a gente está num exercício aeróbico na academia. Então bora lá.
Pronto, eu ainda vou derrubar esse óculos um dia desses, mas o AE36 continua bem fixo aqui no meu ouvido. Então ele moldou muito bem, tá, galera? Ele também é bem confortável de utilizar, gostei. E agora a gente vai iniciar os nossos testes, a gente vai fazer aqui um teste de qualidade sonora, antes de mais nada, para saber se a gente tem aqui uma qualidade avançada no Huawei T36. Bora lá! Pronto, já abri uma música no Spotify, bora lá testar, play! Olha, temos um nível de volume bem alto, tá, galera? Então vocês não vão se decepcionar nesse sentido, mas vamos passar um pouquinho a música aqui para avaliar melhor esses graves. Temos graves aqui sim, galera, mas eles não são os tons mais proeminentes, tá? Então eu vou agora testar diferentes estilos musicais para trazer um feedback muito mais completo para vocês. Já volto! Beleza, galera, pausei aqui pra gente falar um pouco da qualidade sonora do Huawei T36. E antes de mais nada é importante esclarecer que esse fone, por não ter uma construção intra-auricular, ou seja, com borrachinhas, ele não poderia oferecer uma qualidade tão imersiva, tão encorpada e com graves tão potentes, mas isso é normal nesse tipo de construção, tá, galera? Vamos falar de coisas boas, a gente tem aqui um bom nível de volume e vocês não vão se decepcionar nesse sentido, porém quando a gente vai falar de efeito estéreo, a gente consegue escutar todos os tons, então os graves, os médios e agudos estão presentes. Porém, o problema aqui, galera, é que quem tá mais presente é o tom agudo, tá? Então, quando vocês escutarem uma música com muitos tons agudos, ou seja, com uma voz mais fina, pode ser que o fone fique estridente, tá? Ou seja, se vocês colocarem no volume máximo, vai ficar desconfortável de escutar, tá, galera? Vai começar até a doer o ouvido de vocês por conta dessa qualidade mais estridente que vai começar a se reproduzir no fone de ouvido. Ou seja, tem pessoas que gostam dessa qualidade sonora com tons mais agudos, mas a grande maioria das pessoas prefere tons mais graves, tá, galera? Então esse fone ele é bom sim, né? Ele tem um bom nível de volume, ele tem um bom preço, tá, galera? Mas ele tem tons mais agudos, então não é um fone para todo mundo, tá? Vai agradar muitos públicos, mas não vai agradar todos. E bora pro nosso próximo teste, um teste de delay, que eu quero saber se temos ou não atraso de áudio nesse fonezinho da Huawei. Já tô numa partida do Call of Duty, como vocês podem ver. E como vocês podem ver, eu troquei de smartphone, peguei um smartphone de entrada, que é o Galaxy A01, porque eu quero aqui exigir ao máximo esse chipset. Então eu peguei esse smartphone que tem aqui um hardware muito básico, para que a gente possa fazer esse teste aqui com maestria, tá, galera? Então agora a gente vai caminhar um pouco pela fase, vai dar alguns tiros, pra gente ver se tem ou não esse atraso. Então, ó, vou dar um tiro, mais um, sequência. A gente tem sim um atrasinho, tá, galera? Ele é bem sutil, a gente não consegue perceber se a gente dá somente um tiro, mas se a gente dá uma sequência, a gente percebe sim. Enfim, é um atraso sutil, tá, galera? Se a gente tiver num smartphone intermediário avançado ou top de linha, vocês não vão ter nenhum tipo de atraso, porque o hardware é mais avançado. Inclusive, eu já testei no meu smartphone intermediário, ele não mostrou atraso. Mas aqui nesse smartphone de entrada, a gente tem um atrasinho sutil sim. E bora pro nosso último teste, um teste de microfone, que eu quero saber se temos ou não uma boa qualidade de conversação aqui no Huawei T36. Já estou conectado no meu computador, ele já está capturando aqui o áudio desse microfone. Então agora, vocês estão escutando o áudio capturado pelo microfone do Huawei T36. E o que vocês têm que avaliar para saber se a gente tem aqui um bom microfone? Vocês têm que avaliar se a gente tem um bom nível de volume, se ele não é muito baixo ou muito abafado, e tem que avaliar se a gente não tem muitos ruídos, muitos chiados, porque essas são as características que tornam a nossa voz audível ou não numa ligação. E agora vocês já estão escutando aqui um microfone profissional do estúdio, não fiquem comparando um com o outro, porque o microfone profissional sempre vai ser melhor. E bora retirar os fones da Huawei pra gente fazer um fechamento para esse vídeo, então só retomando com vocês. A gente falou um pouquinho do design, o design é bonito, é elegante, é compacto e fácil de transportar, gostei. Falamos da qualidade sonora, e a qualidade sonora ela tem tons mais agudos, então pode agradar muitas pessoas, porém não é para todo mundo, tá, galera? Porque se vocês escutarem uma música que tem tons mais agudos e colocarem volume no máximo, pode se tornar estridente e desconfortável, então não é uma qualidade para todos. Depois a gente fez aqui um teste de delay, ele mostrou um delay no smartphone de entrada, porém no smartphone intermediário avançado a gente não tem delay, tá, galera? Então é um delay sutil, mas só nos smartphones de entrada. Por fim, a gente fez aqui um teste de microfone e eu fiquei surpreso, porque apesar de não ser o melhor microfone do mundo, geralmente quando a gente vê um fone de ouvido muito barato, ele traz um microfone muito ruim, mas não é o caso do Huawei T36, tá, galera? Vocês vão conseguir utilizar aqui esse fone de ouvido em videoconferências e até mesmo, aliás, em conversações e até mesmo em videoconferências. E é isso então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha de verdade tirado todas as dúvidas a respeito desse fone. Deixem nos comentários o que vocês acharam, e se tiverem mais dúvidas, perguntem também. Eu espero então encontrar vocês no próximo vídeo. Valeu!
Instale a extensão gratuita do Compras Importadas, disponível para Google Chrome, Firefox e Edge. Com ela, você acompanha em tempo real o rastreio das suas encomendas nacionais e internacionais, pesquisa produtos e melhores preços nas principais lojas internacionais, fica por dentro de todos os lançamentos do canal e ainda nos ajuda a crescer no YouTube, o link está na descrição.